Eu não falo muito de notebook, porque é coisa de lançar um notebook esse ano, aí daqui 2 anos lança um notebook novo, como foi, por exemplo, com o Nitro 5, que passou muito tempo só Nitro 5, mas eu decidi fazer um vídeo pra vocês trazendo notebooks. Moço, não tem que aguentar esse calor aqui não, muito calor, muito calor. Chega um ponto assim, ser insuportável. E eu decidi trazer para vocês aqui o que eu considero os melhores notebooks para você comprar hoje. Isso, obviamente, nos notebooks da faixa, aqueles notebooks mais custo-benefício, dentre os notebooks gamers, tá? Aqueles notebooks que você vai conseguir rodar tudo, desde jogos a programas de produtividade, entre outras coisas. E eu já quero começar com a menção honrosa aqui. É um notebook que não é propriamente gamer, é um notebook que vai aguentar bastante coisa, mas continua sendo mais fraco que os outros, já que o foco dele é outro público. Falando aqui do Asus VivoBook 16X, tá? A versão com a tela 144 Hz, 100% sRGB. O que esse 100% sRGB e esse 144 Hz significa? Os Hz significa que ela é muito mais fluida, então as coisas são muito mais lisas na tela, deslizam como no gelo, né? Já ao 100% de sRGB é 100% da escala de cores, né? Que cobre essa escala sRGB. Então tem cores muito precisas, cores vivas, cores que são ótimas para quem, por exemplo, trabalha com edição de vídeo, trabalha com design. E esse é o foco desse notebook. É o público que precisa de uma tela muito boa, de uma construção muito boa, já que ele é em metal. É um notebook extremamente leve e que, assim, vai atender todos os públicos, mas principalmente aquele público de produtividade, já que é um notebook muito mais office. Calor, meu Deus do céu. Passando para esse principal, a gente começa com um dos melhores notebooks, se não o melhor notebook custo-benefício, e infelizmente é um notebook que às vezes aumenta muito o preço ou baixa muito o preço, ele varia. Por exemplo, esse preço aqui eu acho que não vale muito a pena você comprar. A gente acabou de sair de Black Friday, então as coisas estão um pouquinho assim alteradas, né? A gente está falando do Lenovo Lock, né, com o i5, o i5 12450H, que é um ótimo processador, roda praticamente tudo. Um RTX 2050, que é uma boa placa de vídeo, já vem com Windows 11, 512 GB de SSD, e essa versão aqui vem com 8 GB de RAM. Com um pouquinho a mais você já pega uma 16. Mas eu acho que se você tem dinheiro para pagar 4.500 no Lock, recomendo você esperar para um próximo notebook que eu vou mostrar nessa lista aí. Cara, é um notebook muito bom, a tela dele é IPS, a construção é boa, por mais que seja toda de plástico. Um defeito desse notebook é a bateria dele, é muito ruim, como todo notebook gamer, só que esse levou a outro nível, né? Ele consegue ser pior, por exemplo, do que o Nitro V15. E a tela dele, porque a tela com mais seja IPS, né, no caso não é 100% sRGB, se eu não me engano é 60% sRGB, não é muito bom, mas é uma tela razoável. Ela é só 60 Hz, então não tem tanta fluidez quanto teria uma tela 120 ou 144 Hz. Mas assim, de resto é um notebook muito bom, vai rodar praticamente tudo que a gente tem hoje disponível para você, seja programas de produtividade, seja jogos, tudo que você quiser você consegue fazer nesse notebook. Passando aqui para um notebook que eu considero um pouco mais com aquela que tem aquela pegada um pouco mais gamer, né, escrachado assim, mas que ainda assim, comparado à versão anterior, é muito mais office, é muito mais sóbria, é o Nitro V15. O Nitro V15 é um caso que ele pega o que o Lenovo Lock tem de bom e ele adiciona uma coisa extra, menos nessa versão aqui, tá? O processador i5 13420H, que na prática não tem diferença nenhuma do Lenovo Lock. 512 GB de SSD também, SSD NVMe, é importante lembrar disso. E aqui a gente tem um diferencial, ele tem 144 Hz de tela. É uma tela IPS, ou seja, aquela mesma qualidade de cores do Lenovo Lock. Um RTX 2050, que não é tão forte, mas também é uma placa de vídeo que, assim como no Lenovo Lock, vai rodar quase tudo. E esse 144 Hz garante desempenho excepcional, principalmente em jogos onde você consegue alcançar uma taxa de quadros muito alta, como por exemplo os FPS, né, um Valorant, um CS. Você vai conseguir usufruir dessa tela e te dá muito mais precisão, te dá um tempo de reação maior e obviamente acaba te dando vantagem em certos cenários. Essa versão aqui já vem com Windows 11, lembrando, se a versão que você escolher vem com Windows 11, talvez ela seja mais cara do que a versão com Linux, mas nesse caso aqui eu não achei versões com o Linux para comprar, por incrível que pareça, tá? E quando achei estavam mais caras do que a com Windows, então é essa que vai a recomendação. E aqui a gente já passa para o meu notebook pessoal, o Nitro V15 com i5 13420H também, só que a versão com RTX 3050, que já é muito mais forte do que, por exemplo, a 2050 do Lock e também a 2050 do Nitro V15, só que a versão mais básica. Esse preço aqui, que vocês estão vendo na tela agora, eu não recomendo você comprar ele. Eu recomendaria você esperar ele baixar para os seus 4.300, às vezes de 4.250 ele chega, e foi o preço que eu paguei nele, e cara, é um ótimo notebook, você vai conseguir rodar tudo, sem problema nenhum. Como exemplo aqui, eu rodei Assetto Corsa, que é um jogo que não é tão pesado, mas também tá longe de ser leve. BMG Drive, que também fica nesse cenário. Testei Minecraft com Ray Tracing, cara, muito bom nele. Life is Strange True Colors, eu também joguei nele, joguei o FC 25. E tudo, cara, rodou no Ultra muito tranquilo.
A única ressalva que eu vou adicionar tanto para esse notebook quanto para a versão dele com a RTX 2050 é que você vai precisar comprar mais 8 GB de RAM. Eu testei ele só com 8 GB de RAM e, cara, ele roda tudo, só que não tão bem quanto rodaria com 16. Então você basicamente não vai estar aproveitando tudo o que você teria e o desempenho fica pior do que um Lock com RTX 2050 com 16 GB de RAM, que é a versão que já vende dele. E, assim, é uma diferença, cara. Você vai pagar um produto e não conseguir usufruir todo o poder, porque ele não vem com mais de 8 GB de RAM, vem só com 8, que 8 é muito pouco hoje em dia. 8 é pra tarefa de office, cara, escritório. Com 8 GB de RAM, eu peguei, pra vocês terem uma ideia de como ele já serve para 8 GB de RAM, em torno dos seus 1000, olha bem, atenção, 8 chunks, que falar com quem tá de Minecraft, né? 1.20 e 1.1, os gráficos, no normal, no padrão como ver, sem otimizar nada, 1200 FPS em 1080p. É absurdo. Ele consegue fazer milagre. Aí você conseguiu fazer milagre com esse notebook. Um ponto que eu quero tentar pra vocês sobre esse notebook é que ele é muito barulhento. Muito barulhento. Eu não me incomodo com barulho, mas pode ser que você se incomode. É uma recomendação que eu dou pra vocês. É um ótimo notebook. Ele tá aqui agora por 4.800, por 4.781. É um notebook que eu considero que por esse preço não vale a pena. Se você acha aí por 4.500, tá valendo muito a pena. E se não promoção de baixar para 4.250, compra porque vale super a pena. Passando aqui para um notebook um pouquinho mais caro, um pouquinho mais robusto, só que eu acho que é o mais completo dessa lista. É o TUF Gaming F15. Cara, eu sei que todos esses notebooks vocês já ouviram falar em algum lugar. Porque todos esses notebooks já foram feitos review, são notebooks muito conhecidos. Mas aqui eu quero dar um ponto para vocês de alguém que sabe que muita gente vai querer desempenho, agora vai querer juntar portabilidade, vai querer tudo. Porque não pensem, por exemplo, comprar um Lenovo Lock hoje, daqui um ano vai comprar um Legion, não. Ele quer aquilo ali no momento. E eu digo para vocês que o TUF Gaming F15 é esse notebook, cara. É isso, é um momento pra você. Porque esse notebook, ele já vem com 8 GB de RAM, que novamente é pouco, mas já é o suficiente para algumas coisas, recomendo que você faça o upgrade. Um i5 12500H, que já é melhor que um 12450. Vem com RTX 3050. Essa versão é de 4 GB, não é tão boa quanto a do no Nitro V15. Só que o desempenho deve ser semelhante porque a do Nitro V15 é um pouco capada, né? As pessoas sempre dizem isso. Verdade, é capada, não é ruim. Ela é muito boa e superior a 2050, por exemplo. Mas ainda é uma placa de vídeo capada. E nesse caso ela não é capada, ela simplesmente não é tão boa quanto a versão de 6 GB íntegra. Então ela é basicamente a placa de vídeo do Nitro V15. 512 GB de SSD, tô abrindo aqui o Copilot, ó. Eu uso o Edge, gente, pra quem não sabe. Mau gosto, talvez. 512 GB de SSD. Alô, meu irmão. Alô. Não. E cara, assim, eu tô com 2 semanas usando ele, nessas 2 semanas já encheu tudo. Todo o armazenamento dele tá cheio. Então o que eu digo para vocês é, compre um SSD externo, ou então um SSD para você colocar aí dentro do seu notebook um NVMe, porque você vai precisar, cara. 512 GB é muito pouco. Acho que o mínimo para você usar hoje é 1 TB, porque senão você não consegue fazer quase nada, senão tarefas básicas. E assim, cara, ele é completo, o teclado é muito bom. A tela tá em 144 Hz, IPS, com a tela com inclusive qualidade muito boa, fidelidade de cores boa também. Tem Dolby Atmos, ela sempre capricha no alto-falante dos seus notebooks. A construção é em metal, é um notebook pesado, mas é aquilo, ele é completo. Ele faz tudo, roda tudo, é bonito, é aquele notebook que eu recomendaria para qualquer pessoa. Esse preço dele aqui vale a pena pelo que ele entrega. Se aparecer mais barato, cara, muito bom. Lembrando, os preços aqui são os preços já à vista, mas está aparecendo na tela também o preço parcelado. E aqui a gente chega no que eu acho que seria o topo do barato, né? Do que é bom e barato, que é o Dell G15. Cara, é um notebook que eu namorei por muito tempo, porque ele baixou bastante o preço, chegou a estar por 4.500, que é um preço excelente. Infelizmente, eu não comprei ele, comprei o Nitro V15, que também é muito bom. Aquele notebook que eu digo que é o ápice, né? É o ápice do poder, da performance. Você tem aí um i5 3450HX, ou seja, H ele é de alta performance para notebooks, e esse X aí significa que ele tem um boostzinho ainda. HX, é muito bom o processador, tá? São aí 10 núcleos de 4.6 GHz, é coisa muito boa. Ele vem com RTX 3050 de 6 GB que não é capada, amém, não é capada, não é de 4 GB, você vai ter toda a performance da RTX 3050 de 6 GB nele. O que significa rodar quase tudo no Ultra, quase tudo porque talvez você não rode Cyberpunk no Ultra. Mas é aquilo, né? A gente tá falando de um notebook aí que não é um notebook de 10 mil reais, no caso aqui ele tá por 5.800, é um preço que eu digo talvez valha muito a pena pelo que ele entrega, porque já tem uma tela que é 144 Hz, construção muito robusta, teclado muito bom, vem com memória DDR5, entre outras coisas. Mas se ele baixar para 5.500, para 5.000 reais, e como eu disse, ele já baixou para
R$ 4.500, cara, vale a pena demais. É um notebook assim, que você não vai se decepcionar usando ele, é muito bom. E simples, é isso, muito obrigado por terem assistido. Fique aí com esses notebooks na mente, pensem bem, comprem e no final dê uma avaliação aí do que você achou desses notebooks.